Olá, neste vídeo vou mostrar para vocês como controlar, ou melhor, restringir o acesso do campo do vendedor que está disponível dentro do cadastro do cliente. Bom, para a gente entender como restringir, é legal a gente compreender também o porquê fazer essa restrição. Dentro do cadastro do cliente, nós temos um campo que indica o vendedor, ou seja, o vendedor, né, o atendente que é responsável, ou seja, que atende este cliente especificamente. Algumas empresas têm por hábito, têm por prática, trabalhar no conceito de carteira, ou seja, eu tenho uma carteira de clientes, ou seja, dentro do meu universo de clientes eu posso definir que determinados clientes são atendidos pelo vendedor X, determinados clientes são atendidos pelo vendedor Y, e isso gerando uma certa exclusividade do atendimento. Isso normalmente acontece principalmente para pagamento de comissão, né, gerenciamento das vendas, enfim, para N finalidades. Então, é muito importante entender se a sua empresa não tem esse recurso e deseja fazer esse recurso, é importante saber como bloquear, como restringir. Por quê? Para que um determinado usuário não altere esta informação de forma indiscriminada, ou seja, eu poder, a qualquer momento, mudar o vendedor daquele cliente, ou seja, eu acabar mudando essa relação que está pré-estabelecida por uma determinada regra. Bom, então como é que funciona? O campo do vendedor ele está disponível na aba Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas dentro do cadastro do cliente. Neste exemplo, este usuário que eu estou acessando aqui, ele está com a permissão de acesso ao cadastro e além da permissão de acesso ao cadastro, ele tem a permissão de acessar o campo do vendedor, ou seja, um nível mais avançado de controle de acesso. Então, se eu fizer uma alteração com este usuário que eu estou navegando aqui, eu vou conseguir chegar aqui no campo do vendedor e mudar o vendedor que atende este cliente. Então, eu vou dizer que aqui, agora, quem atende é a Renata, que atende o Alessandro. Bom, eu fiz isso porque o meu usuário, ou seja, o usuário que está logado neste momento, tem essa permissão, ou seja, ele está dentro de um grupo que é possível fazer essa alteração. Bom, como é que a gente altera isso? Como é que a gente controla esse recurso? Como é que a gente restringe o acesso ao campo para determinados usuários do sistema? Vamos lá, passo a passo aqui, a gente vai, obviamente, tem que ser um usuário administrador para poder fazer isso. Esse usuário administrador ele vai ter que ter acesso à parte de configurações, de parametrizações, e esse parâmetro vai ser encontrado aqui, ó, dentro de parâmetros de cadastros. Em parâmetros de cadastro tem outros recursos, outras facilidades, mas a gente vai mostrar aqui especificamente neste tutorial esta funcionalidade. Aqui dentro de configurações a gente tem regra de negócios e na regra de negócios a gente estabeleceu esta configuração. A gente disse que eu desejo bloquear a alteração do campo do vendedor no cadastro, então está marcado. Bom, e qual é a regra, ou seja, qual é o critério de bloqueio para isso? O critério eu estou dizendo para o sistema, estou configurando o sistema, que qualquer usuário que faça parte deste grupo chamado Rental Admin vai conseguir acessar. Então é por isso que esse usuário que eu estou logado aqui, o Master, por ele fazer parte desse grupo, a gente consegue ter acesso àquele campo do vendedor dentro do cadastro do cliente. Eu deixei aberto aqui para a gente ver um acesso de a partir de um outro usuário. Eu vou pegar aqui, eu estou neste momento conectado numa instância aqui separada, né? A gente fez um acesso por um outro usuário, esse usuário Enzo aqui. Se eu for acessar o cadastro de clientes, ou seja, o sistema logado a partir desse outro usuário, não vai ter acesso ao campo do vendedor. Dentro do cadastro de pessoas, ele consegue enxergar a informação que foi colocada lá, mas se ele for tentar fazer uma alteração de cadastro, ele não vai ter acesso, está bloqueado. Tá? Então, isso se dá porque a gente definiu, a gente fez uma restrição de acesso com base em grupo de usuários, certo? Então, se a gente identificar, eu posso de duas maneiras liberar, ou seja, eliminar essa facilidade, ou seja, não usar essa facilidade.
eu posso simplesmente vir aqui e desabilitar esse recurso. Então, a partir de agora, qualquer usuário tem acesso ao campo do vendedor que está disponível no cliente. Então, por isso, a gente consegue, fazendo uma nova pesquisa, só vou fazer uma atualização aqui, vou entrar novamente no cadastro. Lembrando que essa instância aqui, quem está logado é o usuário Enzo. E se a gente for fazer uma alteração, a partir de agora ele consegue alterar. Por quê? Porque a gente desabilitou o recurso. Então agora ele consegue vir e mudar o vendedor, certo? Então é a facilidade de como bloquear o cadastro, bloquear no cadastro o campo do vendedor. Para entender essa funcionalidade também é importante entender, compreender e ter o poder de administração de usuários. Tá? A gente explica isso num outro tutorial específico que cuida da administração de usuários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.